Olá, meus queridos irmãos e irmãs, voltamos com a segunda aula de hoje. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezei as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltamos agora com o artigo 7º do nosso credo, da nossa profissão de fé. Donde há de julgar os vivos e os mortos. Também vai ser uma aula, não é? Curta, mais ou menos de 15 a 20 minutos, porque temos apenas um ponto, que é o juízo particular e universal. Dentro deste ponto, nós temos, não é, cinco, não é, itens. Primeiro item, para a glória de Deus. Segundo item, para a glória de Jesus. Terceiro item, para a glória dos santos. Quarto item, para a confusão dos maus. Não é? O juízo particular e universal. Avante, você pode compartilhar, fazer o seu compartilhamento, não é? Já pode convidar os seus amigos, colocar, tem aí como partilhar na sua lista de transmissão, no WhatsApp, não é? No Instagram, você pode ir compartilhando, bem? Ok? Obrigado, Jacira. Ela diz, oxalá se essas aulas fossem presenciais. Severina Rodrigues, obrigado. Né? Estão sendo boas as aulas. Né? Coloca aí, deixa aí um comentário, né? Dê o seu testemunho das aulas. Se estão lhe ajudando, se não estão, tá certo? Alguma correção também vocês podem corrigir, fique livre. Propostas também vocês podem dar, tá certo? Porque o objetivo é evangelizar, o objetivo é catequizar, o objetivo é transmitir a doutrina para que a nossa fé fique mais sólida. Vamos avante. No fim do mundo, Jesus Cristo voltará visivelmente. Né? Isto é escatologia, a segunda volta, que a gente chama, não é, no juízo final. Ele voltará visivelmente. Mas atenção, a volta de Jesus, a segunda vinda, não é como ele veio a primeira, no mistério da encarnação, não é? Divino humano, certo? Ele virá totalmente como divino, como Deus, para julgar os vivos e os mortos, virá como juiz, virá com poder e na grande glória. Assim também, como nós terminávamos a aula, né, agora há pouco, a 11ª aula, veja, que lá no Horto das Oliveiras, na Ascensão, os apóstolos ficam escandalizados, admirados, porque os anjos, né, subiam e descendo. E ele disse, o anjo disse, o que está aí fazendo parado? Né? Ele voltará, e voltará da mesma forma, né? E mais majestade ainda, mais esplendor ainda. A terra com grande poder e majestade para julgar os vivos e os mortos, isto é, aos bons e aos maus, segundo as obras de cada um. Aqui está fundamentado em Mateus capítulo 25, né? Como de forma positiva, veja, eu estive
fome e me deste de comer, estive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, estava preso, foste me visitar, eu era estrangeiro e me acolheste. Senhor, quando foi que te vimos, não é? Com sede, com fome? Veja. Então, todas as vezes que acolhestes o menor, o mais necessitado, não é? A mim acolheste, Jesus. E tem a forma negativa que é terrível, não é? Como a gente diz, o contrário é verdadeiro. Eu estava com fome, não me deste de comer. Eu estava com sede, não me deste de beber. Eu estava preso, não foste me visitar. Não é? Eu era nu e não me vististe. Eu era estrangeiro e não me acolheste. E aqui tem a divisão, a separação. Não é? Aqueles que responderam de uma forma positiva, que deram sim, vinde bendito do meu Pai. Para vós, não é? Foi preparado as moradas celestes. Aqueles que não acolheram, aqueles que não responderam positivamente, não deram sim, apartai de mim, maldito. Porque foi reservado para ti, não é? O inferno. Que foi preparado para o diabo e seus demônios. É terrível isso, né? Então, onde virá julgar os vivos e os mortos? Né? Aqueles que estão vivos e aqueles que já morreram. Haverá a ressurreição para o julgamento. É outra coisa também, não é? Vamos ver. Não devemos esperar o fim do mundo para ser julgados, porque haverá 2 juízos. Atenção, nessa segunda parte, não é? O particular ou individual, logo após a morte, outro universal no fim do mundo. Não é? Esse particular ou individual, como é e o que é? Veja, já na morte, quando eu morro, o meu corpo é que jaz, mas a minha alma não. Lembrando que a alma é imortal. Então, a alma, ela é julgada. É o juízo particular e o juízo, não é, individual. Tá certo? A alma já é julgada. Então, e ela é julgada para 3 lugares. Para os céus, se não tiver culpa e dívida. Culpa, ou seja, o pecado mortal nem venial, porque nos céus só entram os santos. Certo? Sim ou não? Só os santos que entram. Ok? Ah, padre, mas eu fui confessado já, não é? E não tenho pecado mortal, mas se tem venial, né? Ou você confessou e não tem nenhum pecado, mas as dívidas, certo? No céu só entra quem não tem culpa e dívidas. E algumas dívidas, não é? A gente não repara aqui. Então, Deus, por sua infinita misericórdia, nos envia para o purgatório para pagar as dívidas, para nos purificar totalmente. Aí aqui é uma diferença do sofrimento, o fogo do inferno e o fogo do purgatório. Porque o fogo do purgatório é o fogo do Espírito Santo, é o fogo do amor. Dói, dói. Porque tudo que é lapidado, tudo que é podado, tudo que é tirado de segunda natureza vai doer. Por isso que aqui vem o sofrimento. E vem o sofrimento da consciência também diante do amor. Veja, o amor de Deus que tão grande por nós, veja, que Ele vai nos dar a graça que nós vimos na questão da visão beatífica de ver os segundos, os milésimos de segundos, não é? Os minutos, as horas, os dias, os momentos e ocasiões
que Ele nos proporcionou de amar mais, de viver na santidade, e nós, muitas vezes por consciência ou inconsciência, condicionado ou na ignorância, nós nos recusamos, fomos indiferentes. E o sofrimento maior é este, né? Vermos que perdemos aqui as ocasiões que Ele nos proporcionou, tá certo? De salvação o tempo todo. Esse é o juízo particular ou individual, mas tem um juízo universal, que é na segunda vinda dele, não é? Aí não apenas a alma já foi julgada, agora é o corpo, é definitivo. Não haverá mais purgatório, só céu e inferno. De ir, não é, para os céus definitivamente, eternamente, né, ou ir também para o inferno definitivamente ou eternamente. Tá, ok? Sandra Silva, Cledione, sejam bem-vindas. Vamos para o primeiro tópico deste ponto, né? Esse segundo juízo não reformará a sentença do primeiro, mas a confirmará com solenidade maior. Veja, é uma cerimônia, não é? É uma cerimônia maior, tá certo? Mas o juízo é particular, ele, de uma vez feito, será feito para sempre. Não é que eu vou ter uma segunda chance, né? Fui mandado para o inferno, aí nesse juízo final vou ter uma segunda chance. Não, mas só vai confirmar, não é? E ter a celebração. É como que agora, por exemplo, nesses 2 anos, né, 2000 e 2021, o formando terminou o curso, não é? E não fez a cerimônia solene, não é? Para receber o diploma, ok? Recebeu online o diploma e agora a universidade que resolve fazer uma solenidade. Ora, você não já recebeu? Você já foi aprovado ou não, não é? E justamente lá será a cerimônia para aqueles que de fato forem aprovados, não é? Vão receber presencialmente, como Jacira disse aqui, se fosse presencial, de fato, a confirmação que foi aprovado. Então, a segunda vinda é esta cerimônia solene, né, daquilo que já aconteceu no cotidiano, com a morte, tá certo? Com o chamado de cada um pela morte. Então, o primeiro, para que isso? Por que esse julgamento, esse juízo final? Veja, para a glória de Deus, para que todos conheçam e sejam constrangidos a confessar que Deus fez bem todas as coisas e assim justifique a providência de Deus, né? Ele passou a vida aqui fazendo bem. Ele é o sumo bem. São Francisco disse. Ele é o sumo bem. E como nós vimos nessas aulas, em Deus não há o mal, não há a maldade. Mesmo quando ele pune, mesmo quando ele castiga, a expressão do Antigo Testamento é que ele dá surra, dá pisa, porque ele não quer perder. Quer exemplar. E porque está amando. O segundo tópico, para a glória de Jesus, condenado e desprezado pelos homens, para que todos os reconheçam por Deus e soberano juiz. E soberano juiz. Por isso, eu vos comunico, se estão esquecidos, que este é o tempo da graça. O apóstolo Paulo vai dizer, eis o tempo favorável, né? Esse é o tempo da misericórdia, esse é o tempo da providência. Jesus agora é misericordioso, Jesus é providente, veja, Jesus é amor, mas quando ele voltar, ele virá como juiz. Ele virá como juiz.
tá certo? E definitivamente já, veja, porque na eternidade ele já julgou. Só vem confirmar isso. Terceiro tópico, para a glória dos santos, a fim de que sejam exaltados em face de todos os que viveram na humildade e não raro padeceram perseguições. Tá certo? Para a glória dos santos, ou seja, ele vem, não é, honrar todo derramamento de sangue, toda perseguição, todos os seus discípulos, os apóstolos, os cristãos que deram a vida, nós chamamos de martírio, todos que suportaram, todos que aguentaram, veja, todos que se privaram, fizeram mortificações, renúncias, penitências, aqui, sofreram por causa do reino de Deus. Jesus vem julgar para honrar, para dizer que valeu a pena, né? E receberam, como o apóstolo Paulo, a coroa da justiça. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Atenção aqui, isso é muito importante. Por quê? Porque nessa linguagem hoje, que Deus é amor, Deus é misericórdia, não é? E que no fim de tudo, tudo vai dar certo, tudo vai ser certo, eu só quero ser feliz, não é? Só quero ser feliz, então uma vida de paixões, de prazeres, uma vida frouxa, solta, porque Deus é amor, não é? E que Ele me ama, veja, se fosse assim tão fácil, então o próprio Deus, ou seja, no seu Filho Jesus Cristo, que foi o fundador e nos deu essa doutrina, estaria caindo em contradição. Um grande contraditório, um Deus paradoxal, né? Um Deus confuso, um Deus, me desculpe dizer, esquizofrênico. Né? Tem muitas pessoas que acreditam em um Deus esquizofrênico. Veja, uma hora pensa uma coisa, outra hora pensa outra, um diz uma coisa, diz outra, né? E fala uma coisa para uma religião, uma coisa para outra, porque todas as religiões são boas, porque todas as seitas são boas, porque todas as igrejas são boas denominações, o que vale é a unidade, é a comunhão, é o amor, é a paz. Não é? A paz de Confúcio, a paz de Buda, veja, a paz da imperturbabilidade. O que reina isso, na verdade, é uma paz de cemitério. Uma fé que não se incomoda, uma fé que não incomoda ninguém, uma fé que não anuncia querigmaticamente, uma fé que não é profética. Tá certo? Uma fé que é covarde, uma fé que é frouxa, uma fé que é conivente, uma fé que é omissa com tudo que está acontecendo com o mundo. Não é. Ele vem honrar, não é? Os santos. Vem honrar os santos. E o quarto tópico, para a confusão dos maus, a fim de que fiquem envergonhados aos olhos de todos e desmascarada seja a hipocrisia dos perversos. No juízo final, veja, não é? Caras pálidas vão ficar humilhadas, envergonhadas, não é? Máscaras vão cair, veja, a casa caiu, não é? Os lobos vestidos com pele de cordeiro, não é? Serão, de fato, desmascarados, os anticristos, aqueles que diziam que tinha fé, mas na verdade não tinha, só era pro forma, a hipocrisia, os sepulcros caiados, os raças de víboras, os raposas. Esses serão totalmente envergonhados. Não sabemos do lugar e tempo onde se há de fazer o juízo final, não é? Foi até perguntado a Jesus, à sua volta, ele disse: este mistério só cabe ao Pai.
Veja, fica dentro das propriedades da missão das três pessoas. Das três pessoas. Vamos, Jesus Cristo, no Santo Evangelho, só nos fala nos sinais precursores do juízo e de modo como se desenrola. Dar-se-á num instante. Deus iluminará todas as consciências. Não haverá necessidade de exames nem de interrogações. As ações de cada todos as verão como queridas e realizadas. Veja só, não é? É como se tivesse um grande telão, não é? Vocês vão ver as minhas ações, eu vou ver as ações de vocês. Veja, será visível para todos. Não, por isso que aquele texto, tudo que foi dito ao pé do ouvido, no particular, será proclamado. Tudo que foi feito sobre o telhado será mostrado sobre os telhados. Tudo que é de ocultismo vai vir às claras. Veja só, né? Vamos tomar cuidado já. Não é para fazer medo não, é para a gente se cuidar e se preparando. Se eu tive uma vida oculta, de segredo, não é? Se eu estou num pecado de estimação, então começar a combatê-los, tá certo? Então, os pecados perdoados, atenção, os pecados perdoados, os pecados já superados, esses não existem mais, não é? Deus perdoa e perdoa perdoando mesmo, não existe mais. Agora, aqueles pecados que ainda existem, aquelas maldades, aquelas malícias, me desculpa, aquelas safadezas, esses serão, né, todos revelados a claras para todos. A sentença proferir-la-á Jesus, que chamará ao céu justos com as palavras: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino preparado para vós desde a fundação do mundo, e condenará os maus com a sentença: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno que está preparado para o demônio e para os seus anjos. Mateus capítulo 25, versículos de 34 a 41. Tá certo? E nós terminamos esta aula, veja, em 23 minutos. Este artigo, o 7º artigo, e vamos entrar no 8º artigo. Creio no Espírito Santo. Este também é pequeno, não é? Mas a gente vai ter um pequeno também tratado do Espírito Santo. Vamos ver os pontos, não é? O Espírito Santo, as manifestações do Espírito Santo e as obras atribuídas ao Espírito Santo. Deus e não é? O Filho e o Espírito, mas também os dons e os seus efeitos. Certo? Tchau, tchau. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Quer ainda a terceira aula agora ou a gente deixa para a tarde? Vocês estão com tempo? Porque aí eu faria uma terceira aula de 20 minutos, mais 20 minutos, né? Completa 1 hora e depois a gente vem à tarde com mais aulas à tarde, tá certo? Vocês querem mais uma aula agora de 20 minutos? Ou está bom, não é? Ou estão boas essas duas aulas? Diga aí agora, rapidinho, não é? Jacira está dizendo sim, já, não é? Andréa está dizendo sim também. Então, vamos lá, tá certo? Daqui a 5 minutinhos, a terceira aula com o 8º artigo. Creio no Espírito Santo. Tchau, tchau. Gorete disse amém.